Legal. Lô, vamos falar aqui das principais posições, né? Hoje vocês têm aí essencialmente três grandes posições. Nossa, bebê seguridade nem deveria falar isso, mas é um caso de amor. Taz é agora a segunda maior posição de vocês, Taz é né? a segunda maior posição, é. Assim, é um case de oportunidade, ele não é um case previdenciário. Acho que difícil mudar esse cenário no curto prazo, pode ser que no futuro, mas enfim, por enquanto se encaixa como uma empresa de oportunidade, né? Mercado americano voltando para uma demanda mais normalizada e agora o foco é no futuro. Onde que tá o futuro? Oriente, Ásia, né? Principalmente ali, Índia, Né, que já tem uma joint venture lá fora, que agora saiu no resultado, que agora início de 2024 eles entregam já as primeiras armas para teste, né? Falando só de mais um último case, que é Banco do Brasil, que vocês ainda têm. Banco do Brasil é uma ação que vocês já têm há bastante tempo, Muito, acertaram, fizeram um golaço. Quando eu vi a Lô falando que tinha Banco do Brasil que ela gostava, eu falava, era maluca. Acho que assim, falando bem porcamente, é um banco que se quebrar, quer dizer que o Brasil já foi embora junto, né? Legal. Lô, vamos falar aqui das principais posições, né? Hoje vocês têm aí essencialmente três grandes posições. Queria que você contasse um pouco por que BB Seguridade ainda é a maior posição de vocês, por que vocês gostam tanto desse case. Ai, nossa, bebê seguridade nem deveria falar isso, mas é um caso de amor. O Warren Buffett que fala, né? Você não deve nutrir nenhum tipo de sentimento pelas suas ações, porque elas não nutrem nenhum sentimento por você. Mas é um papel que, assim, apanhou muito, né? No ciclo 21, 22, até meio de 22, enfim. Comecei a comprar nos 26 e o papel foi caindo, fui comprando. Foi caindo, fui comprando, porque eu tinha bastante segurança no case, estava caindo, não por uma perda de fundamento, e aí também é importante você tentar entender o que está acontecendo com o papel, né? Caiu por um descasamento gigantesco que aconteceu ali temporário entre GPM e IPCA. Então, você sabe que você tem alguns passivos corrigidos por IGPM, boa parte dos ativos corrigidos por IPCA. E, obviamente, que, inevitavelmente, essas coisas se convergem em determinado momento. Então, o pessoal teve que fazer um aumento de capital na BBSEG, na BB Prévia, acho, alguma coisa assim. E, obviamente, que aí o papel é penalizado. De novo, o contexto ditando os preços de uma boa empresa. O papel chegou a custar R$18. E eu fui comprando. Tinha uma meta. A gente sempre estabelece, isso é legal falar, meta em quantidade de ações. Eu não faço meta em percentual de carteira. Então, eu fiz a meta lá de 100, 120 mil ações. Cheguei na meta e parei de comprar. O papel já estava voltando a subir de novo. E deixei lá. E não vendo agora, né? Porque taxa de juros lá em cima, essas empresas funcionam como um pêndulo. Então, quando a taxa de juros está lá em cima, obviamente você tem receitas financeiras que tendem a compensar os prêmios mais baixos ou a sinistralidade mais alta. Sim. PIB subindo, então a economia respirando, taxa de juros melhor, você tem um movimento contrário, menos receitas financeiras, mais emissão de prêmios e tendência também, obviamente, de uma sinistralidade menor, né? Então, são empresas muito defensivas que, quando te dão essa oportunidade de você comprar, assim, a gente fecha o olho e vai, sabe? Prioriza. E você falou comprou a 18, né? Vocês fazem alguma Comprei a espécie vários preços, mas até de preço 18, alvo, assim? Só pra eu entender, Preço né? teto. Um preço teto. Porque, assim, o descasamento tava óbvio. A gente lembra dessa época também. A gente viu muita gente no mercado fazendo conta, né? De quando fechasse a curva, o quanto que o acionista poderia ganhar. Mas acho que o que eu mais gosto na sua tese, eu queria entender do preço alvo ou teto, se vocês fazem, é essa questão do resultado financeiro, né? Que basicamente ali sustenta toda a tese de uma seguradora. Mas eu acho que eu nunca vi nenhum acionista de BB Seguridade falando dessa reversão de taxa de juros para mais emissões de prêmio. Exatamente. Porque o que falta, na verdade, é entender o tamanho desse mercado e o que BB Seguridade representa nele. Né? Acho Exatamente. que eu vi muita gente tentando ali imaginar que a Porto Seguro fizesse a mesma coisa. Não sei se você chegou a acompanhar uma época, eles tomaram decisões muito ruins com o float deles ali, né? Basicamente, colocaram em mercado de capitais e, tomaram... Né, um caldo Marcação a mercado. E não conseguiram reverter, eles ficaram muito tempo assim. Eles conseguiram ter um respiro na pandemia, que aí todo mundo ficou em casa, o sinistro de auto ficou muito sob controle. Assim que abriu,
de Explodiu, novo, né? o caos, né? Então, eu vejo que todo mundo replica o case da Porto. Hoje, obviamente, eles estão fazendo cartões e mudaram completamente o negócio. Mas eles replicam para a BB Seguridade. Então, por isso a minha pergunta para você, né? Pô, você faz o alvo, você já tinha enxergado que os juros iam trazer esse resultado financeiro, existe a visibilidade do prêmio. Eu sei que são coisas assim, mas é o tato, né, do investidor depois de um tempo que ele está com a empresa. Como é que você olha tudo isso? Exatamente. Você justamente entender como a empresa funciona, quer dizer, funciona como um pêndulo. Quer dizer, taxa de juros subir para uma seguradora não é necessariamente ruim. O IPCA algum dia vai acompanhar. Então, assim, Exatamente. vai chegar um momento que não vai ter mais descasamento entre uma e outra e ela vai voltar a pagar a média do que ela pagava antes de dividendos ou mais. Então, dos nossos portos seguros, vamos dizer assim, é o preço teto. O que a gente olha para tomar a decisão? Claro, o preço-alvo é extremamente importante para você acompanhar, inclusive, métricas de fluxo de caixa descontado. Hoje, vou ser bem honesta com você, a gente usa de terceiros. Eu não paro o meu tempo para eu fazer um fluxo de caixa descontado, eu analiso casos, enfim, que eu confio, que eu gosto, que eu saiba que entendo o negócio e acompanho, mas a gente perde o nosso tempo, vamos dizer assim, a gente foca olhando o preço teto. O que é essa métrica? É justamente a margem de segurança. Então, eu sei que, por exemplo, em média, a BB Seguridade distribui R$2 ao ano em dividendo. Eu vou pegar esses R$2 ao ano, da média dos últimos 5, a gente geralmente usa 6 anos, divido pelo 6%, que é o meu mínimo desejado em remuneração em dividendos. Essa fórmula te cospe um preço teto. Então, assim, você tá super confortável. Você fala, bom, até o que tiver para baixo, eu compro. E isso é legal porque você tira um pouco dessa ansiedade do investidor, que vou querer pegar na mínima. O cara que é assim, a ação caiu. Ele quer comprar, logo depois ele quer que suba, pra falar, acertei o momento. A hora que ele vê que o negócio continua caindo, começa a bater um desespero do tipo, meu Deus, errei o timing. Antes eu era um gênio, meu Deus, agora caraca, eu não sei o que eu tô faço, sabe? Então, assim, a gente sempre faz os aportes mensais religiosamente. Eu comprei BB Seguridade praticamente por 1 ano e meio. Foi basicamente o que eu foquei. E é por isso que ela ganhou aquela proporção tão grande na carteira. Mas, de novo, não me preocupei. Porque o meu foco é a meta em quantidade de ações. E eu sabia que, a partir do momento que, se o papel subisse, eu achava que ia subir, mas não sabia quando, certo? Sim, claro, né? As coisas melhorando, o papel ia subir, eu ia parar de comprar, eu ia usar os dividendos, como, de fato, voltou a pagar muito bem. Vai pagar mais, inclusive, do que esses R$2 de média que ela pagou nos últimos anos. E eu vou usar esse dividendo para rebalancear a carteira e comprar outras coisas, né? E hoje você usa 100% ou você já se dá alguns luxos do tipo, obrigada, BB Seguridade, eu vou viajar aqui com esse dividendo? Não, 100%. 100% do dividendo é reinvestido. Religiosamente. Não tiro o dividendo. O que é gerado na bolsa, fica na bolsa. Ótimo. Então, as viagens são pagas pelo salário mesmo. Tá certo. Vamos para a próxima. Acho que a gente podia falar agora de TASA. Você falou que... Não, o Banco do Brasil... A TASA é agora a segunda maior posição de vocês. TASA é a segunda maior posição, Contar um pouco assim do que vocês olham para esse case e por que vocês gostam da empresa. Acho que inclusive vocês acompanharam um tempo, né? Acho que o Bruce Sim. chegou... A gente chegou a comprar. Ficou um bom tempo com ela. A gente teve bastante tempo, depois a gente acabou saindo. Assim, é um case de oportunidade, ele não é um case previdenciário. Acho que difícil mudar esse cenário no curto prazo, pode ser que no futuro, mas enfim, por enquanto se encaixa como uma empresa de oportunidade, né? De novo, uma empresa de controle definido. O controle mudou ali entre 2016 e 2017, a empresa estava um caos, à beira da falência, literalmente. Assim. Super alavancado. Se tudo continuasse, ia falir, né? E eu acho que o fato de você ter um controlador ali que entende do setor e que está disposto a aportar e fazer, de fato, um turnaround, isso foi decisivo para a gente entrar lá no case também entre 2017 e 2018, que foi quando a gente aumentou bastante a posição, né? Nossa, pegaram muito bem. Vocês chegaram a pegar a subscrição também? Pegamos também. Pegamos muito a subscrição, fizemos a subscrição, mas assim, não é um case novo na nossa carteira. Meu pai já acompanhou isso há muito tempo, mas na época do plebiscito, que foi em 2005. Nossa. Eu nem sonhava em trabalhar em bolsa ainda, eu tava na 5ª série ainda e já tinha Taurus na carteira. Enfim, também foi uma época bem legal pro papel, enfim, mas de lá pra cá, assim, o negócio só degringolou, diversos equívocos de gestão, assim, que quase colocaram o case em jogo, né? A gente foi visitar, sabendo que havia tido uma mudança de controle, a gente bateu lá na porta e falou, posso visitar? Pode, tá, não sei o quê. Já tinha alguns analistas também fazendo esse trabalho, né, de acompanhar o papel. A gente foi, cara, a gente ficou, assim, encantado com o que
poderia vir a acontecer ali, né? Então, assim, olhando players, é um negócio de margens boas, né? Vamos dizer assim, margem EBITDA ali no caso dos 30%. Então, poxa, é um negócio que pode gerar bons dividendos, né? Vamos olhar. E eles fizeram, assim, tiraram toda a sujeira para debaixo do tapete, tinha muita coisa, muito litígio também lá fora. E o principal foco foi arrumar o produto e a reputação no nome da empresa, né? Então, assim, foi um desafio gigantesco também de saneamento das dívidas, recomposição ali, né, de todo o capital da companhia, teve seguidos aportes, enfim. E o negócio meio que saiu, assim, teve uma ajuda, obviamente, também de mercado doméstico, né, que era um pouco mais pró-armamentos, Sim, né? sim. Mas acho que não foi isso que mexeu o ponteiro. O que mexeu o ponteiro mesmo foi de 2020 a 2022, você teve uma coisa bizarra na demanda americana, que é o que dita o jogo nesse setor, de demanda por armamentos, né? Então, você teve pandemia, depois teve eleição, enfim, tudo isso aflora muito o mercado americano, que é o que dita as regras do jogo, né? Então, assim, hoje quando você para comparar os resultados da companhia, você acha que tá uma porcaria, mas aqui 21 e 20 semana, saiu, né? acho 26 milhões. Assim, 2022 dificilmente vai se repetir tão cedo. É comparação muito difícil, Muito né? difícil. Então... Você tem que fazer a comparação entre trimestres. Que, assim, foi mais um trimestre difícil. Você tem, assim, um limbo jurídico na regulamentação no Brasil. Então, tá praticamente tudo paralisado até que algumas questões do decreto se resolvam, né? Então, basicamente, a empresa tá funcionando com o mercado externo. Mercado americano voltando para uma demanda mais normalizada e agora o foco é no futuro. Onde que está o futuro? Oriente, Ásia, né? Principalmente ali, Índia, né? que já tem uma joint venture lá fora, que agora saiu no resultado, que agora, início de 2024, eles entregam já as primeiras armas para teste, né? Para participar da licitação, que é a maior licitação já feita, lá 400 uma mil. cultura bem interessante, né? Eu lembro quando a gente conversou com eles, que é assim, a gente vai pequeno, ganhar confiança, e quando vê, a gente já está conseguindo trabalhar com todo o exército. Então, exatamente. De fato, tem bastante oportunidade ali. Tem muito. E É o eles Oriente ainda Médio, não né? estão pagando dividendos, né? Estão pagando. Pagaram pela primeira vez no ano passado. Ah, legal. Pagaram, já tem agora eu não vou lembrar de cabeça, mas pagaram um bom dividendo. Assim, e o de 12%. Foi ótimo. Ah, foi bem bom. Foi eu ótimo. lembro do Barsi no Investor Day. As perguntas, né? E aí a última pergunta sempre é do Barsi aqui, quando é que vocês vão pagar dividendos? É sempre assim. Então esse momento chegou. Esse momento chegou, esse ano pagou de novo, e agora com o diferencial que eles fazem uma reserva no PL para distribuir não só uma vez por ano, mas trimestral. Legal. Então, essa frequência para o investidor que gosta de dividendo, ela é muito legal. Porque às vezes assim, você vai pagar dividendo em abril. Você vai lá, janeiro, fevereiro, março, você se anima, você compra e depois esquece o papel. Às vezes nem acompanha e, tem um preço interessante ali. Então, essa frequência de anúncios também é uma mecânica que as empresas usam, obviamente, para você reter o acionista na sua base, né? Para ela é interessante. A base. Exatamente. Você tem ali... E eu acho que, assim, os acionistas de Taurus, eles têm que entender no que eles estão investindo, né? É também um negócio cíclico, mas que, assim, tem muito crescimento para destravar daqui para frente, né? Sim. Então, assim, é um case atípico aí das top 3, porque ele é oportunidade, não é carteira previdenciária. Mas continuamos firmes e fortes aí. Falando só de mais um último case, que é Banco do Brasil, que vocês ainda têm. Banco do Brasil é uma ação que vocês já têm há bastante tempo, fizeram um golaço. Quando eu ouvi a Lô falando que tinha Banco do Brasil que ela gostava, eu falava, ela é maluca. Mas ela estava muito certa. Como a maioria das vezes ela está muito certa e eu que estava errado. Então, assim, Banco do Brasil hoje ainda é uma posição relevante de vocês. Por que vocês gostam do banco? É uma questão mais de dividendos? Você acha que os dividendos podem ser crescentes no médio e longo prazo? É uma posição que vocês ainda carregam? Acho que assim, falando bem porcamente, é um banco que, se quebrar, quer dizer que o Brasil já foi embora junto, né? Então, eu não diria inquebrável, porque tudo pode acontecer, né? A gente nunca tem que jogar essas coisas no universo que voltam, né? Mas é um banco que já quebrou, inclusive, e teve que ser resgatado, né? Então, assim, é uma empresa extremamente resiliente, está num setor que a gente gosta, tem feito um trabalho, eu diria, não nos últimos 5 anos, mas nos últimos 10 anos, aí, um trabalho bem forte, assim, de fortalecimento de governança corporativa, né? Não entraram em algumas modas, em algumas ondas que alguns outros bancos meio que fizeram porque as fintechs estavam fazendo. Então, assim, se mantiveram firme ali no seu core, sabe?
focando muito também em remuneração, olhando para os seus colaboradores internos, como que você estimula, sabe, essa coisa de querer crescer carteira, de oferecer bons produtos para os meus clientes. Obviamente que isso, o maior elogio é sempre o dinheiro, né? Sim. Então, como você fortalecer esse sistema de bonificação do seu colaborador, para que, claro, todo mundo reme junto para a fortaleza do banco, né? Então, acho que eles foram muito bem sucedidos nesses últimos anos. Nem sempre foi assim, mas eu acho que sempre foi um case forte justamente porque o fator político, ele pesava tanto no preço que era impossível de ser ignorado, assim. Então, a assimetria era tão grande na nossa visão, assim, em face do que poderia vir a se tornar, que compensava você correr esse risco. Então, a gente sempre foi um papel que a gente manteve na carteira e aumentamos bastante durante a pandemia. Esses últimos anos aí deu bastante felicidade. E hoje negocia ainda abaixo do valor patrimonial, algo bem abaixo do valor patrimonial. Próximo de 5 vezes lucro. Então, hoje você acha que ainda o Banco do Brasil é uma excelente oportunidade, mesmo já tendo se valorizado bastante? Olha, é difícil eu dar essa opinião, porque assim, vira e mexe, a gente fala, olha, não fica focado em preço médio, não ancora, sabe? Mas é inevitável, assim, quem já investe há algum tempo, você não ancorar num preço ali. Você acaba fazendo uma conta de preço teto pessoal, né? Vamos dizer assim. Eu não tô comprando nesse momento, não. Tá. Acho que, assim, tá muito concentrado em agro também. Então, assim, já tem uma posição boa na carteira. Acho que para quem tá começando, pode ser uma boa opção. Mas para quem já tem uma posição grande, eu particularmente não tô comprando nesse preço, não. Legal.